A gente dorme com grana e acorda sem grana. Caraca. Minha mãe, a empresa que ela trabalhou a vida toda Era empresa do quê? é do ramo de móveis. De Móveis móveis. de banheiro, cozinha e tudo mais. Certo. Primeiro baque que a empresa tomou, ela sai do ramo de cozinha e fica só no ramo de banheiro. Móveis para banheiro e tal. Fornecia para as casas mais luxuosas que tinha na época, né? Casa Show, Rio Decor, as casas de decoração, né? Show. E aí o primeiro baque foi esse, mudar o nicho. Ao invés de construir a casa toda, passou só a ser móveis de banheiro. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 Ouvi. anos. E aí eu era aquele cara que estudava em bons colégios, levava o famoso dinheiro da merenda, e do nada a gente se vê sem nada. E isso foi um baque muito forte pra mim, porque eu tive que sair das escolas tops e no dia seguinte eu já estava estudando numa escola estadual. Isso pra mim foi muito diferente, porque, cara, chegar com 15 anos na escola, ver 6 garotas grávidas na minha sala de aula, pra mim foi um choque gigante. Criança ainda, não entendi aquilo, falei, onde é que eu tô? As pessoas engravidam nessa idade? Sério, foi bizarro, assim. E aí aquilo ali foi fundamental pra mim, porque ali começou um novo Alcides, sabe? Porque era uma realidade que tava próximo de mim e eu não conhecia. E era bizarro, porque era uma escola de comunidade, então a galerinha chegava lá Onde com que era? telefone, em Duque de Caxias. Show. A galerinha chegava lá com telefone, porque o pai trabalhava no tráfico e era bizarro, era assim, foi uma realidade muito paralela e muito próximo de mim. E eu meio que comecei a ser forjado ali. Eu tive que sair de cursos que minha mãe pagava para cursos públicos, né? Eu fui estudar inglês em escola estadual, FATEC, Fundec, que são órgãos de cursos gratuitos na cidade. E ali eu comecei a entender um pouquinho da realidade. O que é a vida mesmo novo, né? E aí minha mãe sem grana para pagar a escola, a gente meio que dormindo sem saber o que ia fazer no dia seguinte, o documento da minha mãe penhorado, nome na empresa devendo, porque tinha falido, né? A empresa tinha pegado fogo, eles fecharam uma parceria com um grupo português, e aí o grupo roubou ela, né? Roubou a empresa. E aí a empresa era de irmãos, aí a corda arrebentou pro lado mais fraco, que era minha mãe. Minha mãe a vida toda com essa família, e aí do nada ela se vê sem emprego, sem nada, e eu meio que já comecei a ser forjado. Eu sempre brinco que eu comecei a ser forjado ainda muito novo. E olha o legal dessa história. Nunca parei pra falar isso pra ninguém. Exclusividade aqui do Papo de Visão. Ninguém sabe essa parada. E eu nunca desabafei tanto sobre isso. E aí, cara, eu começo a vida ali, minha mãe vira pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe me puxa pro quarto e eu, triste, né? Falei, poxa, quero estudar. Minha mãe não tem condições e tal. Minha mãe me vira e fala, meu filho, você vai ser o que você quiser. Nunca deixei ninguém te desmerecer. E aí meu pai começa a manter a casa sozinho. Na semana seguinte meu pai perde o emprego. Meu pai tinha um cargo legal no metrô da cidade. E aí meu pai perde o emprego. E aí passa um mês, ele começa a ligar para os amigos, né? Ligar para todo mundo, fazer aquele network. Um vereador amigo dele consegue um emprego para ele. Aí meu pai falou, cara, pode ser qualquer coisa, não importa, só quero um emprego para manter minha família, não importa o que seja. Não importa quem eu era antes, o carro que eu tinha, eu quero um emprego para manter minha família. Aí ele arruma um emprego com meu pai de motorista. E aí meu pai vai pra reunião. Quando meu pai vai pra essa reunião, o carro do meu pai é roubado. Ah, mano, pelo amor de Deus. Aí velho. começa a gente, uma decrescente, né? E nisso a gente fugindo como se fala? De oficial de justiça, porque os caras queriam bater na nossa casa pra penhorar o que a gente tinha. Caraca, E então... aí a campanha tocava, mano, a gente não atendia, era bizarro. Caraca. Bizarro, a gente tava meio que foragido da própria casa. Por Tava conta de num cárcere documentos. privado dentro de casa. Isso aí, funcionário atrás e tal, mó maluquice. E eu pequeno vendo isso tudo, né? Sem entender muito o que tá acontecendo. Eu até entendia mais, mas eu diria que minha irmã não tava entendendo nada. Sua irmã mais nova? Minha irmã é mais nova, a Karen, ela tem 4 anos mais... Ela é 4 anos mais nova que eu. Então eu ainda entendi um pouquinho, porque eu vivia na empresa. Então eu sabia o que estava acontecendo ali. Todo dia eu saía da escola e almoçava na empresa. Então
entendi um pouquinho quem minha mãe era, quem meu pai era, a função deles. Eu acho que minha irmã não entendia nada. Aí, nisso, meu pai consegue um emprego. Aí, ele começa a manter a casa, manter a família. Eu sempre fui um cara muito dedicado. E eu vi aquela parada ali dos meus pais, sabe? Eu cresci com esse ensinamento. E aí, nisso, minha mãe desempregada, já triste pra caramba. O meu avô adoece. E aí, nisso que meu avô adoece, minha mãe tem que cuidar dele no hospital. E minha mãe, que odiava o hospital, ela se apaixona pela enfermagem. E aí ela vai estudar enfermagem. Caralho! E aí meu pai, que era da área da saúde, né? Meu pai começou a ganhar confiança do pessoal dentro do governo. Um belo dia chamaram ele e perguntaram por que o combustível dele durava tanto. Meu pai falou, porque eu não roubo. É simples. Eu venho aqui, faço o meu trabalho. Por isso meu carro dura muito. Aí falaram que então a partir de hoje você é o nosso cara de confiança. Aí meu pai começa a crescer no governo. Caraca. A maravilha. Por fazer o simples, cara. Por fazer o certo. Que é isso que as pessoas às vezes não têm noção. Faz o certo, irmão. Dura muito mais fazer o certo. Que a mentira, ela vence, mas ela vence por alguns instantes. A verdade, por mais que doa, ela é permanente, né? Então, meu pai começa a crescer no governo. E aí minha mãe estuda enfermagem. Hoje ela é enfermeira, né? E o bizarro. Eu com a mente fresca, porque eu era novo. Minha mãe já com mais idade. Ela... não tô pronta, não tô preparada. Eu falei, faz o seguinte, então eu vou estudar com você. Aí toda quarta-feira minha mãe tinha uma prova. Então eu passava a semana estudando com ela pra às quartas-feiras ela fazer a prova. Caraca. Então meio que eu estudei com ela pra ela se formar. Eu não ia na escola, lógico. Estudava em casa com ela, a mente Só mais como fresca e incentivo tal. e tal, Como incentivo. Eu falei, não, você vai vencer, você vai se tornar enfermeira e tal. E hoje minha mãe é enfermeira de um dos principais hospitais da cidade. E meu pai chegou até diretor de hospital também. Né? E aí os dois hoje estão no governo da saúde. Então, assim, desde novo eu aprendi a ser forjado ali para me tornar, de fato, quem eu queria ser, sabe? E aí meus pais saem do mundo empresarial, vão para a vida pública. E passa um tempo, eu também quero meio que seguir essa área, não de saúde, né? Mas eu sou publicitário de formação, e aí eu vou para a vida pública, fico estagiando, né? Vendo a minha participação numa agência de marketing que eu tinha, eu já não me via mais ali e tal. Vendi a minha participação mais ou menos com 18 anos de idade, aí eu vou pra política, viro publicitário, marqueteiro político, fiquei totalmente envolvido dos 18 aos 28 anos, né? Aí eu saio da política como assessor parlamentar e aí começa a minha história aqui nos Estados Caraca, Unidos. então, mano, vamos lá. Pô, eu achei show de bola, porque, assim, desde pequeno, você já teve o incentivo da sua mãe de chegar em Sim. você e falar assim, você vai ser o que você quiser ser, né? Sim. E é muito show isso, porque tem uma frase que fala assim, quem se define se limita. E dá pra ver que você nunca se limitou. Você já foi público, você já foi político, você já foi não sei o que, e hoje você é empreendedor. Né? Então, tipo assim, é como a gente não pode se limitar às coisas que da nossa rotina e sempre tá aberta a novas possibilidades, né, mano? Verdade, Isso é show de verdade, bola. não. E muito mais que isso, né? Porque, tipo assim, a mentalidade da sua mãe no momento que ela tava quebrada, teoricamente, e ainda tem essa percepção, tipo assim, fala, mano, a gente tá quebrado, mas é uma situação de agora. Sim, não vai, futuro. a gente não vai viver não é assim, isso, a gente né? não é isso. A gente não vai viver assim. Então, você ter essa mentalidade depois que você quebra, e ainda saber que você tem um futuro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, quebra chapa, né? Verdade, Fala, puta, perdi tudo, perdi minha vida, perdi tudo, e tem gente que até se mata por causa verdade. disso. Na pandemia a gente viu muitos exemplos, né? Então. Pessoas que eram bem-sucedidas e... Pra você, tipo assim, a importância de se reconstruir, né? E sempre estar se adaptando a sim. novas... Enfim, a novas possibilidades. E, mano, caramba, show de bola. Não, é uma história que eu nunca parei pra contar pra ninguém, velho. Pô, isso que a gente Nunca gosta. Nunca parei pra desabafar. E o legal é que, assim, os meus pais nem têm tanta clareza disso que eles fizeram. Uhum. Porque pai e mãe é no automático, né, mano? Tem aquele Instinto, cuidado ali, tem aquele zelo, mas acho que meus pais, eles foram fundamentais em dizer essas palavras, sabe? Porque, por exemplo, marcou. Toda Marcou pra mudança você lembrar até marcou, hoje? cara. Eu Quantos lembro, anos eu faz, lembro né? até hoje. Eu lembro eu entrando no quarto. E assim, foi bizarro porque foi um momento que meus pais tinham que decidir. Ou eles pagavam a escola pra mim, ou eles pagavam pra minha irmã.
E como eu estava mais próximo de ir pro ensino técnico, eles preferiram pagar pra mim. Aí depois eu saindo do ensino técnico, eles pagarem pra minha irmã. Então, assim, foi umas escolhas que foram fundamentais pra minha vida, sabe? Eu acho que ele nem tem clareza disso. Talvez, vendo o podcast, talvez ele vá até chorar, porque vai passar um filme, sabe? Sim, eu acho que eles não devem ter clareza disso mesmo, porque, tipo assim, às vezes são coisas que pra eles foi uma simples frase que ela te disse durante sua vida, mas é uma coisa que impacta muito, né? Sim, irmão. Eu tenho muito isso também com os meus pais. Eu falei, inclusive, no primeiro podcast, né? Se você lembra, que foi só nós dois, que a importância dos nossos pais não serem ladrões de sonhos. Sabe? Sim, tipo, aquelas pessoas que chegam em você e falam assim, não, você não vai conseguir fazer isso e tal, que não sei o quê. E a importância dos pais chegarem, sempre te apoiar e sempre falar assim, não, vai embora que eu tô com você, Sim. ou você vai ser o que você quiser ser. Isso é, mano... E tem muitos pais que são assim, falando nisso, recado aí pros pais. Eles querem que os filhos sejam o que eles não foram, sabe? Eu tenho muito amigo assim, fazendo advocacia, porque o pai falou pra fazer advocacia, fazendo medicina, porque o pai falou, cara, não, irmão. Meu pai teve a oportunidade dele, sua mãe teve a oportunidade dela, agora a vida é sua. Você vai criar a tua própria oportunidade, sabe? Eu sempre penso assim, minha mãe sempre me apoia em tudo, velho. Quando eu vendi a empresa, quando eu fui pra política, quando eu saí da política, quando eu tomei a decisão de vir aqui pros Estados Unidos, que a gente vai falar isso também, aqui a vida recomeça de novo. É bizarro. Isso é pauta de todo episódio, é bizarro, aqui a vida recomeça de novo. Não, eu vejo muita gente aqui, não, é que eu era. Falou certo, você era no Brasil. Sim. Passou ali na imigração, irmão. Guardou o diploma na gaveta. Zero de novo, vai vir aqui, vai ser não. peão, vai correr atrás, entendeu? É bizarro, é bizarro. Entendi. Mas é pura realidade. É isso mesmo, começar de novo. Né? E o que você falou dos seus pais, tipo, eles não... Putz, mano, mas quando você chegou aqui? Sério? E aí, o que você tá achando daqui? Pô, legal, né? Mas, ó, galera quer vir pra cá e nem se inscreveu no canal ainda, pô. Não tá nem assistindo nossos cortes. Pô, na moral, dá uma conferidinha lá pra gente. É isso aí.